Olá, queridos irmãos, abençoados sejam vocês em nome de Jesus por essa palavra da fé que nós pregamos. Aqui quem fala é pastor Kaique e eu estou aqui para trazer mais um conteúdo que possa alimentar a sua fé nesse dia. Hoje nós vamos falar sobre Pedro, discípulo do Senhor, que foi muito repreendido pelo Senhor e uma experiência que o Senhor teve com ele e o Senhor avisou a ele que Pedro o negaria 3 vezes. É sobre isso que nós vamos falar e aplicar isso na nossa realidade. E antes que eu fale sobre isso, deixa eu rapidinho orar por você. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu apresento essa pessoa, Senhor, que está aqui nesse vídeo, que esse conteúdo possa trazer salvação para ela. Na verdade, nós somos esses Pedros obstinados, teimosos. Muitas vezes nós desacreditamos o seu falar, não prestamos atenção no Senhor. O Senhor quer falar conosco, quer nos avisar, quer nos orientar, quer nos mostrar todas as coisas e muitas vezes estamos em nós mesmos. Assim como Pedro falhou tantas vezes, Senhor, essa é a nossa realidade. Muitas vezes falhamos tanto, mas louvado seja o Senhor porque estamos aqui. Estamos aqui e queremos aprender mais do Senhor, aprender com a sua palavra. O Senhor nos dá tudo o que nós precisamos na sua palavra. Por isso nos ensine, Senhor, nesse vídeo, nesse conteúdo, mais sobre o que o Senhor deseja para nós. Tudo o que acontece na Bíblia, o Senhor quer se revelar para nós, quer nos mostrar princípios. Nessa experiência de Pedro, Senhor, se revele para nós. Louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amados irmãos, quando nós falamos de Pedro, todos nós já sabemos. É aquela pessoa obstinada, que falava as coisas sem pensar. Nós, na verdade, temos essa experiência, muitos de nós, né? No nosso dia a dia, podemos até mesmo nos comparar a Pedro, né? Era um discípulo que sempre foi repreendido pelo Senhor e muitas vezes publicamente, né? Só que tem uma passagem na Bíblia que mostra o cuidado de Deus para com Pedro. Você se sente cuidado por Deus? Então eu tenho certeza que você vai se identificar com essa palavra. Imagine você uma pessoa que sempre errava, sempre estava cometendo falhas, se posicionando de forma errada. Esse era Pedro. Ele não era maduro na fé ainda, né? Então, teve uma oportunidade que o Senhor chegou para ele. Isso está aqui em Marcos, capítulo 14. A partir do versículo 27 ao 31, diz que o Senhor avisou a Pedro que ele iria negar, né, o Senhor. O Senhor falou isso para Pedro e Pedro, claro, falou ao Senhor que isso não aconteceria. Olha como fala a descrição bíblica. Então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Olha só, que posicionamento firme de Pedro. Ele realmente acreditava que nada aconteceria com ele ali, mudaria em relação a ele e o Senhor. Com os outros discípulos talvez pudesse acontecer, mas com ele jamais. Respondeu-lhe Jesus: Pedro, em verdade eu te digo que hoje, essa noite, antes de 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Você que diz, né, que de modo algum isso ia acontecer, por mais que todos se escandalizem, você, Pedro, vai me negar 3 vezes. Olha que situação, irmãos. Aí no versículo 31 fala assim: mas ele insistia com mais veemência ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Olha só, isso aqui é um alerta para nós. Muitas vezes nós somos precipitados ao falar, falamos coisas, né, que nem mesmo nós podemos de fato legitimar, né? No calor da emoção, não sei, às vezes nós nos comportamos, né, com as nossas palavras de forma inadequada. O Senhor já tinha avisado a ele, mas ele veementemente, como aqui diz, falou: não, Senhor, isso jamais acontecerá. Só que quando a gente continua lendo, aconteceu exatamente como o Senhor falou. Pedro negou o Senhor várias vezes. Essa negação está lá do versículo 66 ao versículo 72. Eu vou só ler o versículo 72 aqui, olha o que diz. E logo cantou o galo pela segunda vez, que foi o que o Senhor disse, né? E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou, olha só, ele se lembrou do que o Senhor tinha falado a ele lá atrás. Olha, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, né? 2 vezes. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes.
e caindo em si, desatou a chorar. Imagine a situação de Pedro. Diante dos discípulos ali, todos os outros, declarou veemente que não iria negar o Senhor, e o Senhor falou para ele que sim. Só que agora, depois que acontece tudo, ele lembra das palavras. E aí não tem como não cair em si, estar envergonhado, abatido, né? Entristecido, pensando sei lá o quê. Porque imagine que exposição e que realidade agora ele perceber que de fato, ele, aquele que disse que não aconteceria isso, veio e aconteceu. Mas, amados irmãos, algo maravilhoso aconteceu. Olha o que aconteceu. Quando chega aqui em Marcos capítulo 16, é nos mostrado que o Senhor ressuscitou. O Senhor já tinha falado isso, né? Que o pastor ia se ferir e depois ele ia encontrar com todos os discípulos. E aí o que acontece? O Senhor morreu, ressuscitou. Quando chega no capítulo 16, além da ressurreição, tem uma passagenzinha aqui, um versículo que é muito interessante. Fala assim, versículo 6. Ele, porém, lhe disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Aí entra o versículo 7. Se nós lermos o versículo 7 isoladamente, nós não vamos entender nada, o porquê disso. Mas como nós já temos um contexto do que aconteceu com Pedro, da negação dele, do que o Senhor tinha falado com ele, aí o versículo 7 agora faz mais sentido. Olha como o Senhor foi cuidadoso com Pedro, irmãos. Olha como acontece. Mas ide, né? Dizei a seus discípulos e a Pedro. Ó Senhor Jesus, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. O Senhor já tinha dito. Só que aqui no versículo 7 entra um item que é peculiar, né? É um item aqui todo especial. É o e a Pedro. O Senhor ia encontrar os discípulos, mas o Senhor fez questão de destacar. Fala aos discípulos, né? Como diz aqui, dizei a seus discípulos e a Pedro. Ou seja, o Senhor sabia que Pedro negaria. O Senhor conhecia a condição de Pedro, mesmo sem ele se conhecer. Mas quando o Senhor morre, o Senhor ressuscita e o Senhor divulga isso, o Senhor fala, olha, fala aos discípulos, mas também fala a Pedro. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia traz essa descrição perfeita. Porque o Senhor sabia o interior de Pedro. O Senhor imaginava como ele estava se sentindo. O Senhor não queria que ele pudesse ter uma realidade, né, diferente do que agora se apresentava. O Senhor queria mostrar todo o seu amor para com ele. Falar, olha Pedro, você me negou, tudo bem, eu já sabia, mas eu ainda te amo. E eu te amo tanto que eu quero que você saiba disso. Fala aos meus discípulos, mas também fala a Pedro que eu ressuscitei. Para que ele possa ficar mais tranquilo. Para que a sua alma tenha, né, um renovo. Amados irmãos, esse é o nosso Deus. Independente de qual seja a nossa condição, o Senhor conhece a nossa estrutura. Mas ele fala assim, ó, e a Kaique, e a Maria, e a João. Irmãos, o Senhor tem um falar público, mas ele também tem um falar específico para nós. Porque ele sabe a minha e a sua necessidade. Então, precisamos ir diante do Senhor. Falar, Senhor, o Senhor me conhece. Às vezes eu não me conheço, Senhor. Eu digo algo e daqui a pouco eu já falo outra coisa. Eu faço uma coisa e daqui a pouco eu já quero fazer outra. Mas o Senhor é sempre o mesmo. Amados, o nosso Deus, ele é um Deus cuidadoso e amoroso. Essa lição de ir a Pedro é uma lição que precisa nos causar um impacto muito grande. De saber que por mais que o Senhor cuide de todos ao mesmo tempo, ele cuida especificamente de cada um de nós. Porque ele conhece a nossa história e a nossa realidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curte, comenta aí, compartilha. Vamos divulgar essa palavra para que muitos entendam que Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal conosco. Que Deus nos abençoe. Te encontro amanhã, em nome de Jesus.